só fazendo ali o teste dos nossos equipamentos. Queremos convidar os irmãos para estarem conosco na próxima sexta-feira, lá no antigo Clube do Garçom. Celebração que estamos administrando nas sextas-feiras com o tema Libertação e Bênção. Amém? Os irmãos podem chegar ali na rua Capitão Aurélio de Araújo, número 317, para celebrar a Jesus conosco no momento glorioso que nós estamos celebrando ali todas as sextas-feiras, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Estão todos convidados para chegarem ali com a caravana, uma comitiva, para celebrarmos ao Senhor Jesus. Amém? Em especial, neste próximo sábado também, dia 14, um culto de ação de graças, oferecido ali pela nossa irmã Marineide, a sua mãe, próximo sábado agora, não é? Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Também estarei neste ainda final de semana, precisamente amanhã, para quem está me ouvindo aí pelo Facebook, estarei amanhã na rua Minerolândia, número 383, em São Martim, próximo à sede do Levantou Poeira, próximo à Praça da Barriguda. Levantou poeira, mas agora o fogo cai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão convidados para chegarem ali, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu nunca mais tinha cantado, eu vou louvar a Deus aqui, que essa oportunidade é, na verdade, do Felipe, né? Que ele não canta, mas a gente está explorando o talento dele de tocar esse contrabaixo maravilhoso. Eu vou tentar cantar o hino aqui, que eu nunca mais cantei, está na alma, para a gente louvar a Deus com esse hino. Amém? Depois a gente traz uma palavra em nome do Senhor Jesus, e ainda também estaremos ministrando a unção com óleo nesta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o entêdio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude quem é Jesus, maior em valor quem é Jesus, maior em bondade, maior em verdade, maior em valor, maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior, bem maior, maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de ser celestial. Maior que seja o problema, maior é quem dá a solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, Jesus, maior em valor, Jesus, maior em bondade, maior em verdade, maior em valor, maior que a morte ele é e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que as lutas que passas, maior que as dores que sente, maior que o anseio da alma,
maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. Maior em virtude, Jesus, maior em valor, Jesus, maior em bondade, maior em verdade, maior em valor, maior que a morte Ele é, e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Maior que o maior dos maiores, maior, bem maior, maioral, maior, mais sublime, mais belo que um coro de seres celestial. Maior que seja o problema, maior é quem dá solução. Se tens Jesus Cristo na vida, já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude, Jesus, maior em valor, Jesus, maior em bondade, maior em verdade, maior em valor, maior que a morte Ele é, e provou quando ressuscitou, quando subiu ao céu e à destra do Pai assentou. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quem pode glorificar Jesus aí? Oh, aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Jesus Cristo, né, que a gente até ministrou aqui, o seu nome a gente deve orar, em seu nome a gente deve impor as mãos, em seu nome a gente ministra a unção com óleo, a gente deve pedir ao Pai em o seu nome, exatamente porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e declarou que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Amém? Porque Ele é Deus, porque Ele em tudo foi tentado, mas não cedeu a nenhuma das tentações. Foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que recebeu o nome que está sobre todos os nomes, perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas que Ele é o Senhor. Amém, amados? Jesus Cristo, Deus da glória, aquele cujos firmamentos manifestam a obra das suas mãos, aleluia, e os céus manifestam a sua glória. A Ele todo louvor, toda adoração, toda reverência, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amados? Jó, capítulo de número 31. Palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 31. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pedindo a Deus uma palavra, a gente terminou um seriado sobre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, quando falamos ali de em o nome de Jesus expulsarmos demônio, em nome de Jesus pôr as mãos sobre os enfermos para serem curados, em nome de Jesus, não é? Faláramos em línguas e ministramos porquê do nome de Jesus. Aí depois desse seriado até pensei em começar um outro momento de estudos bíblicos, não é? Porque a gente tem dito que aqui é mais do que um ponto de pregação. Quando eu estou fazendo a postagem para quase 2.000 pessoas no WhatsApp, quando eu faço a postagem para quase 5.000 pessoas no Facebook, eu sempre coloco como descrição da postagem que aqui é mais do que um ponto de pregação. É uma escola bíblica, é um culto de doutrina, é um discipulado. Amém? Louvado seja Deus. E só ouvindo e ouvindo o que acontece aqui, que vocês sabem que aqui é diferente. Aleluia. Não é que seja melhor. Não estou dizendo que é melhor de que na igreja do pastor. Estou dizendo que é melhor na igreja da pastora. Estou dizendo que é melhor na igreja dos irmãos que estão me assistindo.
Mas aqui a gente procura fazer a diferença. Amém, amados? De que haja uma convergência maior para a palavra de Deus. Temos procurado ser o mais bibliocêntrico possível. Amém? A atração deste ambiente é Jesus. Glória a Deus. E a gente tem proporcionado em cada celebração aqui os elementos bíblicos que possibilitam realmente cura, libertação, bênção. Amém? Primeiro porque estamos reunidos em nome de Jesus. Amém? O fato de estar reunido em nome de Jesus, amados, é porque a motivação de quem chega aqui não é porque tem nenhuma artista, nenhuma atriz, alguém famoso, não é nem por causa da suntuosidade do lugar, que nem tem essa suntuosidade, mas a glória deste lugar é maior do que a glória que tem um bocado de lugar por aí. Porque Jesus, aleluia, é quem faz a diferença. Amém, amados? A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque Jesus entrou na segunda casa. Amém, amados? Aquilo que o profeta disse, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, e foi, apesar da segunda casa não ter aquela suntuosidade, aquele gigantismo, aquele brilho todo, aquela coisa de ouro. Inclusive, ela foi depois transformada em covil de ladrões e salteadores. Mas a glória dela ainda foi grande. Sabe por quê? Porque ali entrou Deus em forma humana. Aleluia, é Jesus quem faz a diferença na minha e na tua vida e no lugar onde quer que nós estejamos reunidos. Amém? É Jesus quem faz a diferença. Louvado seja Deus. Estamos reunidos por causa disso. Porque o que converge a gente para estar aqui é a presença de Jesus. Porque estamos reunidos em o seu nome. Ele se faz presente, porque ele prometeu onde houver 2 ou 3 reunidos em o seu nome, ele está presente. Amém, amados? E a gente tem procurado fazer jus ao que diz a palavra de Deus. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 26, que tudo deve ser feito para edificação. E aqui não tem enchimento de linguiça. Aqui não tem blá blá blá. Aqui não tem arrumadinho. Aqui não tem ajeitado. Aqui ou o cabra usa a Bíblia ou Deus usa ele. Amém, amado? Como Deus usou o pastor. Como Deus usou a pastora. Como Deus tem usado os irmãos. Amém, amados? Como pela misericórdia Deus usa o servo que está falando aqui. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Para edificação. Para consolo, se for o caso. Amém? Para ensinamento, se for o caso. Mas também para correção, se for o caso. Bendito é o nome de Jesus. Então, a gente, além de estar fazendo jus à palavra, até porque temos sempre ensinado aos irmãos de adorarem a Deus em espírito e em verdade. Porque o culto não depende de quem está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda. O culto depende de mim. Da minha adoração em espírito e em verdade. O que é isso? É na hora do louvor eu estar louvando. Se eu não sei louvar, tome glória para Jesus. Tome aleluia. Amém? Aleluia. Na hora da oração eu também estar orando. Glória a Deus. Na hora da pregação está acompanhando o raciocínio do pregador. A saudação do irmão. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando a Bíblia diz a gente adora assim, Deus nos acha. Por isso que há uma diferença de quem assiste o culto e de quem cultua. Quem assiste o culto volta reclamando, cabeça doendo, volta pior do que veio. Veio vazio, volta oco. Mas quem cultua volta cheio. Quem cultua ouve Deus. Quem cultua recebe a bênção. Quem cultua, aleluia, vive a diferença de Deus na celebração. Amém, amados? Uma coisa é assistir o culto, outra é cultuar. Cultuar é ser adorador em espírito e em verdade. E aí é achado por Deus. E nesse achamento, Felipe, a probabilidade de ser renovado, de ser curado, de ser alegrado, amém? De receber uma promessa, de receber a solução do problema no culto, a probabilidade é extraordinária. Amém, amados? A probabilidade é extraordinária. Aí vai depender de N fatores, obviamente. Primeiro, da vontade absoluta de Deus.
que é quando a gente diz que para tudo tem um tempo. Porque se dependesse da gente, quem está liso não estaria liso. Amém? Quem está doente não estaria doente. Amém? Quem está triste não estaria triste. Se dependesse de você, você queria estar mal? Não, você queria estar bem, não é? Mas aí como tem coisa que não só depende de você, e tem coisa que não só depende de você e não só depende de Deus, depende de terceiros, aí a história iria demorar, não é? Então, mas tem a vontade absoluta de Deus também. Amém, amados? E tem a questão da fé da gente, que é uma coisa que para equilatar, para aferir, não devemos entrar nesse mérito, né? Porque existe o dom da fé, que foi o que fez o pastor, que olhou para 5 remédios e disse, eu não dependo de você. Amém? E está vivendo sem os remédios. Isso é o dom da fé. Isso não é aconselhável para ninguém fazer. Mas se manifestou nele o dom da fé. Aí ele fez. Amém, amados? Como se manifestou na minha mãe também, que tomava remédio para final sangue. Ela disse, vou tomar mais não. E orou e tchau. Né? Glória a Deus. Como já aconteceu com outras pessoas. Amém, amados? Aí é o dom da fé. Ninguém entra nesse mérito. Nem os mais brilhantes cientistas entram nesse mérito. Eles ficam até, inclusive, inculcados. Mas como é que pode? Pode, porque a gente serve ao Deus que para Ele nada é impossível e tudo é possível ao que crê. É o dom da fé. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. E existe a fé natural, que tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Às vezes quem não funciona é o mecanismo. Não é? É a pessoa que diz, eu vou pisar no freio porque o carro vai parar. E pisa no freio, o freio não funciona. Aí um abraço. Não é? Tem um mecanismo da fé, que às vezes não funciona. E às vezes não depende de nós. Isso é muito relativo. Amém, amados? Então, vamos entrar nessa discussão agora, porque eu precisaria de bem mais tempo para a gente elaborar um raciocínio dessa natureza. Fato é que se a fé entrar em ação, o milagre acontecerá. Se a fé entrar em ação, o milagre acontecerá. O Senhor aboliu algumas coisas em função da fé, mas instituiu outras para que a nossa fé pudesse ser despertada, trabalhada, aguçada, para que a nossa fé, como disse um colega meu uma vez, entrasse em ebulição. Ebulição é aquele momento da água fervendo. Para que a nossa fé ficasse fazendo esse movimento, essa zoada, esse barulho, este efeito. Então, acontece, por exemplo, o Senhor aboliu o tanque de Betesda. Não existe. O tanque de Betesda existia até Jesus chegar ali. Ninguém podia ver a água se mexendo, que pensava que era um anjo e entrava, porque não viu anjo. Não é, irmão? Porque o princípio era que se o anjo mexesse a água, o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença. Imagine a agonia. Tá todo mundo ali no tanque, a água se mexesse, entra aqui, como é que fosse o anjo. Não era curado. Né? E ninguém queria saber do outro, não. Porque o caba estava há quantos anos lá na fila do tanque? 38 anos. Aí ele olhou, coitado, para Jesus e disse, toda vez que eu vou, vão na minha frente. E quem quer saber do problema do outro? Em outras palavras, te vira com a tua fé. Né? Toda vez vai um na minha frente. Tu queres ser curado? Aí Jesus faz o milagre. Acabou-se o tanque ali de Betesda. Amém, amados? Aleluia. E eu quero dizer que Jesus está aqui para dar fim à tua dor, ao teu sofrimento, ao teu problema. Amém? Jesus está aqui. Jesus está aí onde você está me assistindo, me ouvindo, para dar fim, aleluia, ao teu problema, porque Jesus chegou. Aleluia. Jesus está. Jesus é. Aleluia, o Todo-Poderoso. Levanta a tua mão, irmão, dá glória a Ele, dá glória a Ele. Pode dar glória a Ele, aleluia. Pode adorar a Ele.
Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou nessa fé mais do que nunca. Eu disse na inauguração do culto Celebração e Bênção, sexta-feira passada, que eu estou mais aceso do que há 37 anos atrás, que foi quando eu me converti para Jesus. Amém, amados? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu glorifico a Deus, porque uma das coisas que o Senhor tem me ajudado é me manter na palavra com relação a toda essa vivalidade, a toda essa expertise espiritual, a todo esse avivamento. Bendito é o nome de Jesus. E aí eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, uma palavra de mensagem mesmo, não é? Uma palavra de mensagem mesmo, além daquilo que já recebemos de Deus aqui. Se eu me sentasse, eu já me dava por satisfeito. Amém, amados? Amém. Mas trazer para os irmãos algo que o Senhor colocou em nosso coração, que é o que caracteriza esse ministério. Você está nos assistindo pela fanpage do Templo do Corpo de Cristo, no Facebook. Essa mensagem logo estará no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Quem não estiver inscrito nesse canal, se inscreve depois. É muito fácil saber se não estiver inscrito no canal. Você entra no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Aí vai aparecer lá em vermelho, inscrever-se. É porque você não está inscrito. Você clica lá, já está inscrito. Aciona o sininho para quando entrar no YouTube a postagem você receber a notificação. Amém? Se inscreve em nome de Jesus e compartilha, detona mesmo em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. E uma das coisas que sempre caracterizou essa igreja, que esse ano, essa denominação que esse ano completará 23 anos para a glória de Deus, né, foi o legado que o Senhor nos deu de reeducar biblicamente. Né? Por que reeducar biblicamente? Para corrigir muita coisa. Infelizmente que ao longo desse evangelho que entrou no Brasil desde o ano 1800 e alguma coisa, o evangelho entrou no Brasil um bocado de ano depois do Brasil ter sido descoberto. Né? Só em 1910, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? Só 410 anos depois foi que a doutrina pentecostal entrou no Brasil. Então, o evangelho entrou um bocado tarde. Sem contar que muita coisa errada veio nessa missão evangelística. Tanto pelos tradicionais, como depois por essa linha pentecostal da qual nós fazemos parte. Porque a gente acredita que os milagres que Jesus fez não foram só no passado. Nós somos pentecostais porque acreditamos no que está escrito, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue que o pastor pregou é o mesmo Jesus que cura hoje. Aleluia! O mesmo Jesus que curou o homem no tanque de Betesda é o mesmo Jesus que cura hoje. O mesmo Jesus, aleluia, que curou o cego Bartimeu é o mesmo Jesus que dá vista hoje. O mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim é o mesmo Jesus que ressuscita mortos hoje. O mesmo Jesus que purificou leprosos é o mesmo Jesus que purifica leprosos hoje. O mesmo Jesus que curou o homem da mão mirrada é o mesmo Jesus que cura a gente da mão mirrada ainda hoje. O mesmo Jesus que libertou o homem gadareno de uma legião de demônios é o mesmo Jesus que ainda faz os demônios cair por terra nos dias de hoje. O mesmo Jesus, aleluia, que multiplicou o pão e peixe é o mesmo Jesus que multiplica pão e peixe hoje. É o mesmo Jesus que supre a nossa necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Jesus que transformou água em vinho é o mesmo Jesus que tem o poder de fazer coisa nova hoje na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E a ideia de ser pentecostal não é só falar em coisa estranha, aquela gritaria toda, não. É porque a gente crê que os dons do Espírito, eles se manifestam hoje em dia em nossas vidas. Amém? Nós somos dessa linha. Louvado seja Deus. Mas eu aprendi com o Senhor um princípio que a gente vai ler exatamente aqui em Jó, capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos.
Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta com os meus passos? Se andei na vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Vou ler até aqui, porque esse capítulo todo de Jó, ele é o âmago do livro de Jó. O livro de Jó, amados, é o livro mais teológico do Velho Testamento. Pessoal que quer estudar teologia, quer ir para seminário, aquela coisa toda. Eu vou dar uma receita, como até teólogo. Leia o livro de Jó. Mas leia. Depois leia de novo. Rumine. Sabe o que é ruminar, né? Sabe o que é ruminar, né? Quem sabe o que é ruminar aqui? Pronto. É a vaca, o boi, come, depois bota para fora, depois bota para dentro. Aquele processo aqui. Até ficar filé para nós depois comer ele. Né, irmão? Acaba também, né? Essa turma toda. Amém? Pronto. Então, rumine no livro de Jó, você vai aprender essa relação de Deus com o homem. Amém, amados? Vai aprender essa relação de Deus com o homem. Lê o livro de Jó, é o livro mais teológico do Velho Testamento. Louvado seja Deus. Neste capítulo, inclusive, esse capítulo ele é familiarizado, eu vou voltar depois ao assunto, por um versículo que eu quero orientar vocês aqui, que pelo amor de Deus, e vocês que estão me assistindo pelo YouTube, pelo Face, nunca mais dê esse versículo para ninguém. Amém? Principalmente em época de aniversário, porque o pessoal gosta desse versículo em época de aniversário. Qual é o versículo, pastor? É aquele que diz assim, ó: trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta. O pessoal gosta desse versículo em época de aniversário? Dê não, irmão, em nome de Jesus. Viu? Esse versículo aqui é o caba com medo, atrás da porta escondido, porque está devendo. Entendeu? Aí você dá esse versículo de presente para a pessoa. Aí diz assim, você está dizendo para a pessoa, se esconde. Se esconde. Porque se te pegar, vai ser problema. Aí não tem não, amém? Porque o contexto desse versículo não é agradável, não é? Não é agradável. Amém, amado? É só uma orientação do pastor, né? Se quiser dar, fica à vontade. Esse capítulo é familiarizado por isso. Amém? Então veja só. Nesse capítulo a gente aprende que existem princípios que atraem bênção e que atraem maldição. Amém? Já em Deuteronômio a gente aprende que o princípio de ser abençoado e o princípio de ser amaldiçoado é ouvir ou não ouvir Deus. Em Deuteronômio 28 diz que se eu ouvir Deus não é só escutar, é obedecer, é fazer a sua vontade, é andar na sua palavra, é seguir os seus ensinamentos. Aí eu serei abençoado. Amém? Eu atrairei a bênção para a minha vida. Eu não precisarei correr atrás da bênção. É a bênção que vai me seguir, é a bênção que vai me alcançar, é a bênção que vem ao meu encontro. Se você ouvir Deus, aleluia, se você andar na vontade de Deus, inclusive em Romanos capítulo 12 diz que você experimentará qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. O Salmo 37:4 diz que se você se deleitar em Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém, amados? Glória a Deus. Então, para ser abençoado, é necessário atentar para princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. E, meu Deus do céu, é um leque de princípios que eu não vou aqui pontuá-los. Eu só quero dar a fórmula. Amém? A fórmula é o princípio da obediência. Como a desobediência, ela traz maldição.
A desobediência atrai maldição. Deuteronômio 28 já diz isto. Amém, amados? Aqui no capítulo 31 de Jó, como em todo livro, a gente aprende esse princípio. Como em toda a Bíblia. Como em toda a Bíblia. Quer ser abençoado? Atente para as orientações de Deus. Como, por exemplo, a gente conhece muito Mateus 6,33. O que é que diz Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? A sua necessidade cotidiana, inclusive, né? Resumindo, o comer, o vestir, o calçar e o beber. Quer ter as suas necessidades do dia a dia suprida? Priorize o reino de Deus. É o princípio. Amém, amados? É o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter o desejo do seu coração realizado? Quer ter os seus sonhos tornados realidade? Quer alcançar seus objetivos? Não quer estar dando viagem perdida? Não quer estar quebrando a cara? Não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque aí você será conduzido prudentemente por onde quer que você andar e fará prosperar o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. São os princípios. Amém, irmãos? Claro que com isso, por incrível que pareça, e parece antagônico, mas é importante dizer que as bênçãos, elas também não são meritórias. Por causa desse princípio da obediência, a gente poderia atribuir que as bênçãos, elas são meritórias, né? Tipo assim, eu vou fazer por onde? E devemos fazer por onde? Amém, amados? Procure fazer por onde merecer. Porém, é importante que simultaneamente, sincronizadamente, ande junto o entendimento que por mais que eu faça por onde, eu não mereço. Eu não mereço. Por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu posso até querer acertar, mas acabo errando. E eu posso até chegar, se for o caso, fazer 99,9, mas eu nunca vou fazer 100. Por isso que você não deve nunca se achar melhor do que ninguém, porque não é. Não é. Por isso que Jesus chegou para os homens que estavam com a pedra para jogar na mulher que foi pega em ato de adultério e lhes disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Tá doido? Tá não. Ninguém atirou a pedra, porque não existia ninguém melhor do que aquela mulher. Poderiam não todos serem adúlteros, prostitutos, fornicadores, como ela era, mas tinham lá os seus pecados. Tinham lá os seus pecados. Você pode fazer a mesma coisa que fulano faz, mas você não presta também essas coisas todas, não. Por isso que a gente deve estar sempre, amados, como diz Tiago no capítulo 4, transformando o nosso riso em pranto, o nosso gozo em tristeza e se humilhando debaixo da potente mão de Deus. A gente deve viver assim, com essa consciência que eu devo fazer por onde, porém, por mais que eu faça por onde, eu não mereço. E transformar o meu riso em pranto, o meu gozo em tristeza, e humilhar-me sob a potente mão de Deus. Aí Tiago diz: ao seu tempo ele te exaltará. Aleluia. Ao seu tempo ele te exaltará. Ou seja, ele vai te dar vitória. Amém? Porque existe a graça de Deus. E eu tenho que contar com a graça de Deus. E já dissemos aqui que a graça de Deus é a matemática do somatório dos atributos divinos. Longanimidade, que não tem nada a ver com comprido, com longo, com extenso, com trem, com o cachorro Bassé, ou com o Cofab. Longanimidade tem a ver com empatia. Por isso que longanimidade, além de ser um atributo divino, é fruto do Espírito. É atributo comunicável. Deus manifestou a nós a longanimidade.
como existe também a benignidade, que é a tolerância, que é a empatia, que é Deus colocando-se em nosso lugar. Aí a soma, amados, desses atributos divinos, a longanimidade e a benignidade, é o que resulta em graça de Deus para conosco. A graça de Deus faz com que nós, apesar dos nossos pesares, sejamos abençoados. Amém? Mas isso não deve fazer com que nós nos descomprometamos. Isso não deve fazer com que nós relaxemos o nosso compromisso com a palavra de Deus, o nosso compromisso com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Que, diga-se de passagem também, amados, prestemos atenção, é condição sine qua non para a salvação. O nosso termômetro, ou termômetro do divino, para o nosso crer, para o nosso comprometimento salvífico, é a obediência. O que para muita gente aí é legalismo, mas não é. A obediência é o termômetro de Deus para o nosso comprometimento. Não é só crer. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que quando o Senhor se manifestar como labareda de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não são obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a chamada à obediência, ao atentar aos princípios, é algo de qual nós não devemos abrir mão. E entender que não só para a salvação a gente deve andar nessa linha, mas também, amados, se quisermos ter uma vida menos sofredora, menos difícil, menos apertada, menos complicada do que já temos. Porque aí estaremos dentro da palavra e Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Sabe por que Deus faz muita coisa na minha vida e nesse ministério? Não é porque eu preste, não. É porque eu estou na palavra. E por causa da palavra, Deus faz. Sabe por que Deus ainda está operando no meio do seu povo, irmãos? Porque apesar dos pesares, a palavra ainda está sendo pregada. Aí Deus faz por causa da palavra. Porque se a gente for olhar com os olhos humanos, até a gente questiona como é que Deus pode estar naquele lugar. Como é que Deus pode estar usando fulano? Como é que Deus pode estar usando Beltrano e Ciclano? Estão errado, né, pastor? Todo troncho. Mas é por causa da palavra. Eita Deus! Porque Deus vela sobre a palavra dele. Eu vou prestar conta de mim. Você vai prestar conta de você. Aí entra a palavra, o conteúdo profético desta noite. Isso é uma exortação, viu, irmão? Eu vou receber o que estou... Eu vou entregar o que estou recebendo. E estou recebendo para mim. E vou entregar para vocês. E vou entregar para vocês. A palavra é essa. Cuidado. Eita, é forte, meu pastor. É muito forte. O negócio é sério. Cuidado. Louvado seja Deus. Aleluia. Parou as glórias, foi, irmão? Glória! Parou as glórias, foi, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A sensação agora que eu tive, pastor, foi o sumo sacerdote entrando no lugar santo dos santos. Eu imagino, hein? O caba sabendo, irmão, que se entrar no santo dos santos, todo errado, ele vai ser fulminado. Imagine o coração do cara acelera. Hein? Mais do que o pastor quando pegava num saco de cimento. Aleluia. O coração, hein? Do sumo sacerdote, ele disse aqui que o coração dele ficava quase a ponto de sair pela boca. Imagina o sacerdote, eu vou entrar ali agora, Jesus. E agora? Se eu tiver errado, só vem o pó. Imagina a responsabilidade. Irmão, a responsabilidade de ser crente é muito grande. A responsabilidade de ser servo é muito grande. A responsabilidade de pregar é muito grande. A responsabilidade de estar aqui à frente é muito grande. A responsabilidade do nome de Jesus na vida é muito grande.
Aleluia, aleluia, aleluia. Tava tão bom, pastor, o senhor falando de bênção. Tava tão bom o senhor falando de bênção. Mas até para ser abençoado tem que ter cuidado para não se enganar. Porque tem gente que acha que porque está sendo abençoado está tudo quito com Deus. Tem gente que afere a sua relação com Deus porque tem muita coisa dando certo. Porque está prosperando. Nem toda prosperidade é de Deus. Entendeu? Nem tudo porque está dando certo, Deus está ali. Nem porque sempre está dando certo, está agradando a Deus. Lembra que quando Deus foi invocado por Moisés, o povo reclamando com sede no deserto, aquela agonia toda, aí Deus chegou para Moisés, que foi orar a Deus, aí Deus disse a Moisés, fale com a rocha e dela vai sair água. E vai descedentar o povo. Moisés já estava por aqui com o povo. Chegou para a rocha com a vara e tebei na rocha. Saiu água. Saiu água. O povo bebeu água, aleluia. Bebeu água. Agradou a Deus? Nem tudo que está dando certo é porque agrada a Deus. Mas está funcionando. Mas será que está agradando a Deus? Será que está sendo feito como Deus mandou que fosse feito? Será que está à luz da Bíblia? Será que esse movimento está à luz da Bíblia? Será que essa doutrina está à luz da Bíblia? Será que essa cerimônia está à luz da Bíblia? Será que esse movimento está à luz da Bíblia? Tem que ir pela palavra, irmão. E aí isso não significa que, porque a gente está pela palavra também vai ser tudo, vai dar sempre certo. Não vai não. Porque tem um preço, tem as forças contrárias. Tem incredulidade, tem o ceticismo, tem a ação do diabo, tem a carnalidade da gente. Tem mais coisas, às vezes, contra do que a favor. Só tem um que supera tudo. A vontade absoluta de Deus. O Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Pode estar tudo contra, mas se tiver na palavra, Deus faz, aleluia, o efeito acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrando por aqui porque eu vou orar com a igreja. Amém? Vou ministrar unção com óleo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quem quiser receber a unção, vem para cá, para a minha esquerda. Eu vou estar orando e ungindo e impondo as mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?